sentir espanto e solidão, e o tempo de chorar baixinho pra ninguém te ouvir. O sono há muito já se foi, com tantos pensamentos vãos, mas saibas que eu também não durmo e velo por ti. Meu filho, eu estou aqui pra dar um fim nesta aflição. Eu acho meio no impossível pra te consolar. Não tem limite o meu poder, eu movo os céus em teu favor. Mas hoje, em lugar de choro, vou te ouvir cantar. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Vamos adorar a Deus com o corinho. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, e adorar ao Rei Jesus, Senhor. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em ti, Cristo Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus, Senhor, e adorai ao Rei Jesus, Senhor. Levante sua mão. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, e adorar ao Rei Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. 58 do maior. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia. 47, Estrada da Fé, Dó maior. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Caminhando pela vida, vi um homem levantar do seu leito sofredor. Vi também alguém sorrindo, alcançando a vitória pelo poder do Senhor. Percebi que ainda hoje Jesus Cristo é o mesmo, para sempre assim será. É um Deus de eterno amor que transforma o pecador, grandioso Jeová. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê.
Vi passar o temporal e em bonança prossegui na estrada sem temor. Segurança percebi, confiança recebi pelo poder do Senhor. Mas além de tudo eu vi um perdido pecador dar um passo para Jesus, aceitando a salvação, plena paz no coração, pelo sangue lá na cruz. Cante. Ele está sempre operando no cansado, abatido. É o Deus que tudo vê. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É o Deus que tudo vê. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso. 189, chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Mi maior. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal, com todos os pecados seus. Buscai as coisas lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as coisas lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando que vai se passando, que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Como foi nos dias de Noé, que em dilúvio tudo se acabou, também nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou. Mas contudo não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. Mas contudo não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando que vai se passando, que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Venha Cristo
Bom é louvar ao Senhor Jesus. Irmão, vamos cantar o último hino, 333. Graças a Deus. Amor fraternal. Creio que alguns irmãos conhecem. Nós vamos aprender. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícia, que longe de nós vamos, união de gozo expressa da nossa comunhão, pois sendo resgatado por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave meigo, ensina-nos a amar e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos ao Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pedisse em nós se cumprirá, e todo o mundo inteiro a ti conhecerá. Vamos cantar novamente, graças a Deus. Creio que muitos aprenderam. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícia, que longe de nós vão, nenhum teu rosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão
suave meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Deus abençoe os irmãos. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite juntos para ouvir a Tua Palavra. Pedimos o Senhor, fale conosco, aumenta em nós porção maior do Teu Espírito, para que sejamos cristãos regenerados, transformados, amadurecidos na graça, no poder, na força de Jesus Cristo. Abençoa-nos, construa dentro de nós a construção do Evangelho, a construção da palavra. Renova em nós, Senhor, o poder vivificador do Espírito Santo. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nos abençoe, irmãos. Bom estar aqui para ouvir a palavra, cantar louvores, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, verso 13 e 14. Aos Hebreus, capítulo 13, verso 13 e 14. Jesus nos ajude. Saiamos, pois, a Ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Quem sai com ele
fora do arraial dos homens, tem que estar disposto a levar seu vitupério. Verso 14. Porque não temos aqui cidade permanente. Não. Aqui tudo passa. Mas buscamos a futura Jerusalém. Ajude-nos no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Não temos aqui cidade, terra permanente. Buscamos a futura, aquela prometida por Deus. Todos os homens, cientistas, até mesmo os leigos, sabem que esta terra tem que passar, tem que se tornar uma nova terra. Todos sabem disso. Leigos, doutos, pobres, ricos, seres humanos, até os animais, a criação, a natureza, como Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 18. Toda a natureza, todos os seres sabem que esta terra, do jeito que ela está, não tem condição dela continuar. Todos sabem. E isto simplesmente reafirma em nossos corações esta certeza. Porque não temos aqui cidade, terra, nação permanente, mas buscamos a futura. Essa aqui vai passar, Mateus 24, 35. Passará os céus, a ordem social, a terra, tudo. Somente as tuas palavras, palavra dele, de Jesus, não há de passar. Mas esses céus, diz São Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, que agora existe, essa terra que agora existe, está reservado para o fogo. Tudo está se tornando palha para se tornar cinza após a explosão atômica que está de pendurada. Na mensagem Um Super Sinal, vamos começar aqui. Quando o irmão Brana ainda estava, antes de ler a Bíblia, conversando com a igreja, ele estava falando sobre as crianças. As crianças. No parágrafo 13, parte B, ele disse: as crianças, às vezes eles preferem ficar entre os que têm mais ou menos a mesma idade, vocês sabem. Eles têm coisas em comum sobre as quais eles gostam de falar. E é exatamente assim. Você vê uma criancinha, quando ela vê outra criancinha, ela se aproxima, às vezes nunca viu na vida, lá no hospital, esperando para ser consultada, mas vê outra criancinha ali, ela nunca viu aquela criancinha, mas se tornam tão amigas, tão amigos, parece que já conhecia há tantos anos. Eu tenho minha netinha, por exemplo, é assim, ela vê uma criancinha, da mãe dela, ela já começa a puxar assunto. Diz: eu me chamo Nicole, minha mãe e meu pai estão sentados ali, e começa a puxar assunto, e logo fica amiga. Elas têm coisas em comum entre elas. Uma criança, ele fala aqui no parágrafo 14, quando você vê uma criança muito agarrada com a avó, é porque a avó tem umas bolachinhas que vai dar para ela, então ela está agarrada por interesse.
Mas por amizade não. A amizade ela tem com aquelas crianças que têm mais ou menos a sua mesma idade. Por que eu peguei esse tema? Porque eles têm coisas em comum. Coisas em comum, coisas iguais a se conversarem um com o outro. Mesma idade. Aqui no 15 ele já vem e fala, traz para nós. Então estou fazendo esta afirmação. Eu a fiz certa vez na pregação do cordeiro e a pomba. O cordeiro e a pomba. Vê você? Eles têm coisas em comum. Pureza, por exemplo. Eles têm, pomba não come carniça. Cordeiro não se dobra na lama. Eles têm coisas em comum. O profeta disse, eu preguei uma mensagem sobre o cordeiro e a pomba. Eles têm coisas em comum, um com o outro. E eles poderiam falar a respeito dessas coisas. Aí ele vem no 16 falando. A maçônica, loja maçônica, eles têm coisas para conversar. Os irmãos da loja maçônica, os irmãos da loja ODD Fellows, os alemães têm coisas sobre o que falar ao alemão, sobre a terra natal. Quando os alemães se encontram uns com os outros aqui, um que acabou de chegar da terra natal, da Alemanha, eles têm coisas em comum, coisas iguais para se falar, porque vieram da mesma terra. Começa a conversar sobre como é a cultura da sua terra. Isto estende por tempo. Os italianos têm coisas em comum sobre o que falar. O italiano com o outro, quando encontra, às vezes nunca se viu na vida, encontra no aeroporto, era como amigos antigos, porque tem assuntos em comum para se conversar sobre sua terra, sua pátria. Aí no 17 ele puxa para nós. Assim, os cristãos também têm coisas em comum sobre o que falar. Os cristãos têm coisas em comum sobre o que falar. Por isso, quando nós sentamos juntos, cristão com cristão, nossos assuntos não é falar do governo, falar do mundo, suas sujeiras. Isto não é coisa incomum para uma pomba. Pomba não gosta de carniça. Cordeiro não gosta de lama. Coisas em comum que cristão gosta de conversar é sobre a Bíblia, sobre a mensagem, sobre o céu, sobre a revelação, sobre esta nova cidade que buscamos, que está tão perto de nós já. Veja, os cristãos têm coisas sobre o que falar. Sentam um perto do outro e aí vai conversando, assunto toma outro assunto, assunto emenda com outro assunto, e a coisa não para, vai longe. Se deixar, passa a noite toda conversando e não cansa. E não cansa. Por quê? Porque tem coisas em comum, coisas iguais, coisas que fazem seu feitio. Um bandido encontra com outro bandido, tem coisas em comum para conversar. Um fala de um assalto, outro fala de outro que fez outro pior. Coisa em comum, mas é coisa suja, lama, sujeira. Porém, um cristão com um cristão, ele tem muito assunto bom para se falar, para se comentar, quando se encontra.
Um cristão não vai na casa do outro para falar do presidente, do prefeito, do deputado, do senador. O cristão não perde tempo com isso, não. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, o que nós temos que mexer com coisa suja? Vai feder. Você mexe com coisa suja, vai feder. Vai feder. Eles estão clamando aí. Hoje mesmo eu vi na internet uma manchetezinha. Eles conclamando o Brasil para fazer passeata nas ruas, para pedir um governo militar. Eles não sabem o que estão pedindo. Eles não sabem. Pensa que governo militar vai ser melhor. Do jeito que está, não tem jeito de continuar. É verdade. Está tudo desacreditado. Supremo Tribunal, os governos, está tudo em descrédito. Mas um governo militar é igual aquela mulherzinha lá naquele reino, e eles estavam destituindo o rei porque ele era muito mau. Todos alegres, batendo palma, cantando, felizes porque o rei mau estava sendo destituído. E uma mulherzinha no cantinho chorando, chorando, chorando. A imprensa preocupou com aquilo e disse: a única que está triste é ela. Por quê? Vou entrevistá-la. Por que todo mundo está feliz? Porque o rei mau está saindo. E agora a senhora chorando? Só tinha que se alegrar. Por quê? Ela disse: sabe por que eu estou chorando? Esse rei era tão mau, ruim, mas ele não matava ninguém. Pode vir um que mata. Pode vir um que mata. Esse governo está difícil, dificílimo. Perdeu o respeito, a credibilidade. Mas vai trazer o governo militar, eles matam. Eles matam e matam mesmo. Matam e matam mesmo. Então eles não sabem o que estão pedindo. Mas qual seria a melhor opção? Eles não têm. Nós temos. Deus tem uma proposta melhor para nós. E a proposta é esta: buscamos uma cidade que será permanente. Qual é a proposta do Evangelho? O partido tal tem sua proposta, o partido tal tem a sua, o partido tal tem a sua, o partido tal tem a sua. Hoje tem mais de 30 partidos e cada um tem sua proposta. E todas as propostas estão em descrédito. Todos os partidos estão em descrédito. Não tem, até para o 2018, eles estão dizendo que não tem proposta nenhuma que preencha as necessidades do Brasil. Do jeito que estão os candidatos, tem que haver uma intervenção militar, porque as propostas são todas balofas. Um que está mais destacado aí, aponta para o economista dele. Ele diz: eu sei que pode mudar, porque meu economista falou que pode mudar, então vai mudar. Você economista. As propostas deles todas estão em descrédito. Porém, qual é a proposta do Evangelho? Os evangélicos, entre aspas, também estão em descrédito. Mas a do singular, a do Evangelho. Qual é a proposta do Evangelho? Esta é segura. Esta proposta do Evangelho. Não dos evangélicos que também caíram em descrédito, mas a proposta do Evangelho. Ela é segura. Ela é real. Ela inspira confiança. Sabe por quê? Porque na história do Evangelho, você nunca viu o Evangelho trair ninguém em suas propostas.
Quando o Evangelho propôs para os hebreus que ia tirá-los da escravidão do Egito, e isso aconteceu 100% como foi proposto. Quando o Evangelho propôs que o povo de Israel ia cair nas mãos de Nabucodonosor, mas depois eles iam ser tirados de lá, assim aconteceu. A proposta do Evangelho, você nunca viu falhar na história da biografia do Evangelho, que há 6.000 anos se estende sobre a grande e longa história, nunca falhou. Nunca. Então é uma proposta confiável. É por isso que nós, os crentes, e a palavra crente é porque crê. Por isso que nós, os crentes, agarramos nessa proposta do Evangelho, porque ela é segura. Jesus reafirma para nós em Mateus 24:35: céus, a terra passará, porém minhas propostas, minha palavra não passará. Que paradoxo, hein? As palavras dos homens estão passando. A palavra do presidente, do deputado, do senador, do Supremo Tribunal caiu em descrédito. Mas não é porque as palavras dos homens e das autoridades humanas caíram em descrédito que a palavra do Evangelho caiu, não, senhor. Não, senhor. E nem porque a palavra dos evangélicos, entre aspas, porque se fosse evangélico mesmo, não teria esse descrédito como está tendo hoje. Mas não é porque a palavra dos evangélicos cair em descrédito que a palavra de Deus caiu, não, senhor. E eu acrescento, não é porque a chamada mensagem pelo mundo afora tem caído em descrédito, na maioria dos casos, que a mensagem profética caiu também, não. Não, senhor. Não importa quantos branitas produza escândalo, mas William Branham permanece intacto. Não importa quantos jesusitas promove escândalo, mas a palavra de Jesus permanece intacto. Não te desanime pelos escândalos que acontecem em todas as alas. Você tem que saber de uma coisa: o sol continua brilhando. Não é porque tem nuvens negras que o sol parou de brilhar, não. Não é porque tem vidas escandalosas, sujas, que a realidade da verdade parou de existir, não. Mantenha-te firme, mantenha-te no caminho, a verdade ainda existe. Então ele diz: porque não temos aqui cidade permanente. Temos não. Aqui é tudo passageiro. Ponha seu coração aqui não, que você vai ser decepcionado. E aqui eles vão te tomar. O profeta profetizou isso na mensagem à ordem da igreja. Você sabia que aqui nada é seu? Você diz: eu tenho um carro. Tem nada. Para você andar com esse carro, se você atrás não tiver com o IPVA pago, eles te tomam. Eles te tomam. Você tem que ter uma licença para andar com esse carro. Você fala que é seu. Você comprou uma licença daquele carro para você andar. Você diz: essa casa é minha. É nada. Deixa de pagar o IPTU dela para você ver. Vai para a dívida ativa e logo eles te tomam. Nós não temos nada aqui seguro. Nada seguro. Mais que você pensa que você não deve ninguém, está seguro, está nada. Você vive na mão do governo, ele te toma se você deixar de prestar seus pagamentos.
porque não temos aqui cidade permanente. A nossa lá não vai ter IPTU para você pagar. Nosso veículo lá você não tem que pagar IPVA, nem pneu, porque lá vamos viajar como pensamento. Você pensa em estar ali, já estará. Lá sim é nosso, que o papai nos deu. Aqui não, aqui vivemos do emprestado. Tudo aqui é emprestado. Sabia que até o próprio Jesus, para viver aqui, teve que viver de coisas emprestadas? Sim. A cruz que o crucificou não era dele. A sepultura que o sepultou não era dele, era emprestado. Tudo era emprestado, mostrando que nós também aqui viveríamos de tudo emprestado. Nada seguro. Por isso nós não podemos pôr nosso cordão umbilical preso nisso, nós seremos decepcionados. O único lugar seguro, meus amados, é em Cristo, a rocha sólida. Então, o irmão Brana disse, então os cristãos têm coisas sobre o que falar, coisas em comum. Este é o porquê de nós nos reunirmos em lugares como este, em lugares celestiais. Porque nós reunimos nos cultos, lugares como este, e sentimos bem. Porque aqui é falar de coisas que nos faz bem. Aqui é falar de coisas em comum com o nosso espírito, com a nossa filiação, com a nossa gene espiritual. Por isso que sentimos bem vir ao culto, vir à igreja, mas deixa vir uma pessoa que não tem essa semente, essa gene espiritual. Esse assunto aqui não tem nada de comum com ela, ela fica agitada e diz, eu não volto lá. Às vezes vem para agradar o marido, vem para agradar a esposa, mas fica agoniada, sai, levanta umas 10 vezes, vai no banheiro, vai no berçário e volta e fica, como diz o baiano, agoniada para ir embora. Mas para nós, quando termina o culto, nós dizemos, oh, passou tão rápido. Passou tão rápido. Por quê? Porque as pessoas se reúnem, ou seja, gostam de se reunir em torno de coisas em comum. Em torno de coisas que lhes sentem bem, que lhes faz sentir bem. Nós sentimos bem quando reunimos num culto. Por isso que você deixa seus afazeres para estar no culto, porque isso te ajuda, enriquece sua fé, aumenta a sua confiança, porque aqui se trata de coisas que faz bem para a sua alma, para o seu homem interior. Nós reunimos em lugares como este e sentimos bem. Você sente bem? Estar aqui? Amém? Reunimos em lugares celestiais em Cristo Jesus, porque somos cidadãos do mesmo país. Como ele diz, reúne-se os alemães, eles sentem bem conversar sobre sua pátria. Reúne os italianos, eles sentem bem conversar sobre sua pátria. Reúne os cristãos, nós sentimos bem de falarmos sobre o nosso país. País celestial, país restaurado. Somos peregrinos e estrangeiros aqui para este mundo. Isso aqui não é nada nosso. Jesus, quando o diabo em São Mateus 4 ofereceu para ele, ele disse, isso aqui não é meu. Se esse reino fosse meu, os meus súditos lutariam por ele. O diabo disse que é meu, prostra e me adora que eu te daria um pedacinho. Disse, eu não vou prostrar não, isso aqui não é meu. Pedacinho dessa coisa suja.
O presente que você tem para me dar, Satanás, é essa coisa suja. Proste, me adora que eu te darei isto. Jesus disse: isto? Não quero de jeito nenhum. Eu vou possuir isto aqui, mas restaurado pelo Pai. Pensou o presente que Satanás queria dar para Jesus? Um reino corrompido, sujo, desenganado, destroçado. Jesus sabiamente disse: eu não vou prostrar, que isso aqui não me interessa. Essa proposta sua, esse negócio seu, não me interessa. Possuir uma coisa corrupta. Isso aqui já está se desfazendo. Somos peregrinos e estrangeiros aqui para este mundo. Por isso, tudo deste mundo não nos agrada. Porque aqui somos estrangeiros. Um estrangeiro no Brasil, tudo ele tem saudade da sua pátria. Até a comida ele estranha aqui. É a comida. Tem saudade da comida lá da sua pátria, porque aqui ele é estrangeiro, e nós somos estrangeiros aqui. Por isso que a comida aqui deste mundo nós estranhamos. Comida de difamação, comida de guerra, de sujeira, de anarquia, de sodomismo. Nós não damos conta de digerir esse tipo de comida. Nossa pátria não tem isto. Veja, assim nós gostamos de nos ajuntar nessas manhãs de escolas dominicais, nas horas das reuniões de oração, nos ajuntar. Nós gostamos de nos ajuntar nas escolas dominicais, nos cultos de oração. É o parágrafo 17. Veja, porque nós temos coisas em comum. Em comum quer dizer coisas iguais, corações iguais, espíritos iguais, gene iguais. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que você ama um ao outro. Você ama um ao outro. Você ama uma a outra, porque há coisas iguais, coisas em comum entre nós. Veja, nós gostamos de falar sobre coisas em comum, que nós amamos o Senhor, suas obras. Gostamos de falar disso. Nós amamos ao Senhor, amamos esta Bíblia, amamos esta mensagem, amamos, não idolatramos, mas amamos este profeta. Amamos esta obra, amamos esta igreja, amamos esse companheirismo. É tão doce, é tão doce. Amamos o nosso estilo. Nosso estilo. Você só valoriza a coisa quando você vê coisas diferentes. Ontem, vendo o pregador pregar lá da África, esse tem o estilo da África, estilo grosso assim, rústico. Aí eu estava sentado dizendo: eu amo é o estilo que Deus nos deu aqui, suave. Amigos, amamos uns aos outros, somos irmãos, família. É tão bom sentir família, gente. Família, dizer um para o outro: meu irmão. Aperte a mão do seu irmão, olha no olho dele, diga: meu irmão, minha irmã. Olhe um para o outro, diga: meu irmão, minha irmã. É tão bom, gente.
Nós temos coisas em comum. Nós não reunimos para estar atirando um contra o outro. Atirando. Eu disse para o pastor que trouxe o africano, eu disse, não me traga esse homem aqui mais nunca. Está dando porretada no meu povo é um povo amado, não precisa dessas porretadas não. Traga esse pregador aqui mais nunca. Porque o pastor ciúma da sua gente. Sua esposa, a igreja é a esposa do pastor. E nós amamos uns aos outros. É tão bom amar uns aos outros. É tão bom sentir bem, sentado um ao lado do outro. Sabemos que temos defeitos? Temos. Todos temos, mas estamos caminhando na mesma meta, com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo de chegar, de alcançar esta cidade permanente. Temos coisas em comum uns com os outros. Coisas em comum de alcançarmos essa cidade permanente. Aleluia, vamos dizer aleluia. Nós gostamos de falar sobre estas coisas, coisas em comum, coisas como nós amamos o Senhor, suas obras, alguém em seu coração queimando com algo, dizendo, o Senhor me curou. É tão bom, não é? Ouvir alguém dizendo, coração queimando de alegria, dizendo, o Senhor me curou naquele culto. O Senhor me curou por aquela oração. A gente fica tão feliz de saber que a pessoa foi agraciada por esse presente da cura divina. Veja, simplesmente desejam se apresentar ali em cima. Veja o que o Senhor tem feito. Alguém recebeu uma grande bênção e simplesmente deseja ir à igreja para compartilhar essas bênçãos com outra pessoa. Estão vendo? É por isso que nós temos coisas em comum. Gostamos de compartilhar das coisas boas uns com os outros. Dizer, irmão, tenha coragem, está terminando esta jornada. E aí ele vira para ele, aqui no parágrafo 20, ele diz, após ter feito uma nova dedicação, eu mesmo e minha esposa, às vezes marido e mulher, é bom rededicar seu casamento. O irmão Brana conta daquele casal que todo ano eles entravam sozinhos na igreja, a igreja vazia, não era hora de culto. Entravam pelo corredor e lá no altar eles davam as mãos e renovavam seus votos de casamento. Todo ano, o porteiro daquela igreja, o pastor daquela igreja observou aquilo por muitos anos. E aqui ele fala, após ter feito uma nova dedicação, eu mesmo e minha esposa, e assim por diante, nós observamos que as coisas ficaram tão diferentes em nossa casa, ao nosso derredor, a coisa ficou mais fácil. Quando você ajunta as pontas soltas e as amarra uma na outra, a coisa fica mais fácil. Ele dizendo sobre si mesmo, eu e minha esposa fizemos uma nova dedicação. E não somos tão nervosos como estávamos, agitados e apreensivos como éramos. Nós não teremos isto e nós não teremos aquilo mais, porque nós ajustamos em uma dedicação o nosso casamento. Veja, ele falando, nós éramos apreensivos, agitados, porém agora nós não somos assim mais, porque Deus, através da nossa rededicação,
entrou em nosso lar. Veja, ele está falando como um humano. O irmão Brana era humano como nós somos humanos. Precisava também de uma rededicação do seu casamento. E isto é tão importante quanto a rededicação da nossa vida cristã. O que deve acontecer conosco todos os dias. Ao amanhecer o dia, nós dizer: Jesus, eu rededico a minha vida a Ti em mais esse dia. Eu dedico e rededico a minha vida cristã ao Teu serviço em mais esse dia. Deus ouve, Deus ajuda, Deus entra em cena. Nós simplesmente começamos a fazer as coisas quietamente e conseguimos realizar mais. Veja, após a rededicação dele e de sua esposa, ele disse: agora nós simplesmente começamos a fazer as coisas quietamente, sem barulho, sem alvoroço, sem aquela apreensão, aquele medo. E aí ele disse: então conseguimos fazer mais. Quando você trabalha com segurança, você consegue realizar mais. Mas quando você trabalha com medo, você realiza pouco. Porque você, tudo que faz, tem medo, não vai dar certo, parece que Deus não está aprovando, parece isso, aquilo. Você fica enrolado em torno de si mesmo, de si mesma, e não deslancha na fé. Mas quando você rededica sua vida a Deus e se consagra mais a Deus, você pode notar que você deslanchará melhor em Cristo Jesus. Aí ele disse: então agora o novo ano está se aproximando. Ele pregou essa mensagem no fim do ano. E nós não cremos em virar páginas novas. O ano que vem vai ser melhor, é como virar uma nova página. Ele disse: nós não cremos em virar páginas novas. Nós simplesmente cremos em queimar o velho. Todo dia você está queimando ontem e construindo o novo hoje. Aquilo de errado que você fez ontem, você está queimando no fogo do Espírito, da palavra. Você está zerando tudo e começando de novo. Existe um provérbio que diz: o segredo dos que triunfam é quando podem recomeçar tudo de novo. Cada dia que raia, você recomeça de novo. É uma oportunidade que Deus nos dá de recomeçar a coisa melhor do que foi ontem. É assim que nós conquistamos degraus sobre degraus, degraus sobre degraus, até atingir a estatura do varão perfeito lá em cima. Veja, nós não cremos em virar novas páginas, nós simplesmente cremos em queimar o velho. Então esqueça do ontem, esqueça dos seus erros de ontem, coloque debaixo do sangue de Jesus Cristo. O próprio irmão Brana disse: eu erro 10.000 vezes por dia, eu preciso do sangue de Deus sobre mim 10.000 vezes por dia. Eu preciso da intervenção de Deus em minha vida 10.000 vezes por dia. Então o ontem eu não quero lembrar. Eu quero encarar o novo hoje. Uma nova etapa, nova caminhada, nova experiência com Deus. Esqueça do seu ontem. Você fica lembrando do ontem, aquilo te martiriza. Martiriza, e o diabo gosta de trazer a foto do ontem para você. Você fez isso, você fez aquilo de errado, você fez aquilo outro de errado. Se nós não crescemos no sangue de Jesus Cristo, irmão,
Nós éramos um povo candidato à clínica de doido. Tanta acusação do diabo em cima de nós. Mas a razão de existir esse paráclito, o sangue de Jesus, que nos lava cada dia, é a razão que ainda nós não fomos para a clínica dos doentes mentais. Porque nós não carregamos o nosso ontem. Nosso ontem ficou nas águas do esquecimento, debaixo do sangue de Deus. Estamos construindo um novo hoje. Amanhã nós vamos construir um novo amanhã. Depois de amanhã, um novo depois de amanhã. De fé em fé, de graça em graça, até chegarmos à estatura de Cristo. É assim que nós caminhamos, rompemos na estrada da fé. É assim que nós deslanchamos no caminho da fé. Esquecendo, ele disse, eu não creio em virar página, eu creio em queimar o velho. Você tem que queimar, deixar o fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo é um fogo. Deixa o Espírito Santo queimar a sua página velha. Ah, mas teve coisas boas. Não, coisas boas está diante de Deus, mas coisas ruins está queimado. O sangue de Jesus destrói. Então simplesmente, o profeta diz, se conserve consagrado para Deus no decorrer do ano que vem. Nós não sabemos o que o Senhor fará por nós neste ano que vem, mas estamos em suas mãos e Ele cuidará de nós. Aí você diz, eu não sei o que Deus fará comigo no dia do amanhã, mas uma coisa sei, estou em suas mãos, Ele cuidará de mim. Isso te tira do poço negro, da cisterna negra da amargura. Isso te coloca esperança. Isso tira suas desesperanças. Isso tira seus desassossegos. Como o irmão Brana disse, antes eu e minha esposa vivíamos uma vida agitados, apreensivos, porém agora simplesmente começamos a fazer as coisas diferentes. Quando você entra em Cristo, quando você tem uma experiência com Cristo, você passa a desenvolver sua vida de uma forma diferente. Lembra de quando você começou na fé? E hoje não mudou demais? Sim, mudou. Lembra quando você casou-se com a sua esposa, com seu marido? E como você está hoje, não melhorou demais? Sim. Por quê? Porque houve uma força de vontade dos dois lados. Hoje vocês já não são tão agitados como eram antes, não são tão apreensivos como eram antes. Hoje vocês já caminham mais quietamente, pisando em terreno firme, sossegado, segurado, confiado. Todo novo casamento tem seus passos no ar, inseguro, inquieto, apreensivo, até que a coisa vai solidificando, e aí você vai pisando em terreno firme, e aí vai consolidando este lar. Ele disse, desde que eu e minha esposa nos rededicamos a Deus, a coisa melhorou. Aí ele vem e fala aqui sobre outra coisa. No início, antes dele ler a Bíblia, ele toca num assunto, toca no outro. E aqui ele entra no outro assunto. No parágrafo 23, eu estou lendo a mensagem, um super sinal.
ele diz assim: mas na mensagem da outra noite, quando eu falei de Deus se separando no Pentecostes, na hora da junção, ou na conferência, onde ali tinha que ser feita uma decisão, você sabia que Deus se separou lá em Atos 2? Ele fala de coisas que a gente nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto dessa forma. Ele diz: Deus se separou lá em Pentecostes. Veja, ali houve uma junção, uma divisão, uma unidade de duas faces. Face da lei e agora entrando a face da graça. Houve essa junção, essa emenda, daqui para trás e daqui para frente. Em Pentecoste houve essa separação. Deus se separou. Para trás era o Deus da lei, para frente era o Deus da graça. Deus se separou. Seu ministério se separou. Coisa linda, não? Nesta junção que foi feita, ele diz: que espécie de igreja seria essa nova igreja cristã pós esta junção? Até que era uma igreja hebraica, baseada nas leis cerimoniais, leis morais, né? E agora vem estabelecendo uma nova igreja pós-Pentecostes. E o profeta disse: que espécie de igreja seria esta nova igreja cristã pós-Pentecostes? Totalmente diferente da primeira. Você lê lá em Atos 15 a discussão dos apóstolos sobre agora o que faria, o que não faria, o que comeria, o que não comeria. Eles, naquela discussão, eles chegaram a um acordo sobre conservar duas coisas: não comer carne sufocada, e não foi derramado sangue, e a outra coisa, não estou lembrado. Atos 15. Definiu em duas coisas todas as leis cerimoniais: guardar dia, meses, não comer carne, disso, daquilo, aquilo outro. Eles definiram em duas coisas: só o que nós não vamos fazer é comer carne, não comer carne sufocada, tem a vida, que é o sangue, tem que ser derramado, e a outra, não sei, você lê lá em Atos 15, você vai ver. É fornicação, livro, guardar-se da fornicação, pecado. Então ele diz: que espécie de igreja seria esta nova igreja cristã agora? Ela seria o reflexo do próprio Deus. Uma igreja que desenvolveria o caráter de Deus. Foi para isto que foi feita esta conferência, esta divisão. E o profeta disse: e nós encontramos isso no livro de Atos, no capítulo 2. Nós encontramos o tipo de igreja que foi decidido. Que tipo de igreja que foi decidido ali em Pentecostes, dali para frente? Mulher não prega, mulher anda decentemente vestida, mulher seja respeitada, tem sua forma tremendamente respeitada no corpo de Cristo, porém ela não usa o lugar do homem, não usa roupa de homem, e assim por diante. Homens têm a sua singular, mulher, e tantos outros itens foi colocado em ordem. A igreja então ali foi uma igreja ordenada, estabelecida pelo próprio Espírito Santo, que caiu em Pentecostes. Que tipo de igreja então foi esta? O que seria esta igreja? Qual seria a reação da igreja quando ela recebeu Cristo ali em Pentecostes?
Seria uma igreja mundana? Uma igreja suja, pecaminosa? Não, ela teria que ser o reflexo de Cristo. Ela seria uma igreja mais aproximada de Deus, porque a igreja hebreia do Velho Testamento era uma igreja aproximada das coisas naturais. Não toque, não manuseie, guardar dias e meses. Mas a igreja de Pentecostes, estabelecida ali em Pentecoste, já era uma igreja mais ligada, não mais nas coisas móveis, mas na coisa imóvel, na coisa espiritual, que é Cristo. Amém. O profeta disse: eu gosto disso. Eu gosto de pensar nisso. Que tipo de igreja foi estabelecida em Pentecostes? E aí você emenda: tal como foi estabelecida lá, devemos dar sequência a ela. Nós não temos que dizer: aquilo era modos e costumes de Paulo, aquilo era modos e costumes de Pedro, hoje é diferente. Não, ela é nossa igreja modelo. A igreja que foi estabelecida em Atos 2, em Pentecostes, foi estabelecida pelo próprio Espírito Santo. Nós não temos direito nenhum de mudar seus rituais. Ser santa, ser separada, ser pura, ser cristã, ser nascida de novo. Essa foi a igreja que foi separada da graça, e separada da lei e estabelecida no tempo da graça. É a própria característica de Deus. Veja, agora, isto foi estranho então. Aquela igreja de Pentecoste foi muito estranha para a igreja da lei do Velho Testamento. Eles estranharam. Por isso que tem muitos que estão mantendo aquela tradição da lei até hoje, como os irmãos adventistas e outros, guardando dias e meses, porque estranhou. Foi uma igreja que saiu do ritual antigo. Deus muda suas maneiras de trabalhar. Ele é um só Deus, mesmo Deus, mas Ele muda de maneiras muitas vezes. E o bom é estarmos atualizados nele. Você tendo o Espírito dele em você, você será um crente atualizado. Eu tenho certeza, amados irmãos, que os verdadeiros crentes do tempo da lei, quando a igreja foi estabelecida em Pentecostes, eles não tiveram dificuldade para aderir a ela. Só num dia entrou quase 5.000 almas. A revelação clareou para eles, e eles deram conta de fazer essa conexão da lei para a graça. Mas quem não tinha o Espírito Santo não deu conta. Disse: é falso, é heresia. Se é heresia. Como também eu tenho certeza que os verdadeiros luteranos não tiveram dificuldade de aceitar a mensagem de Wesley. Os verdadeiros wesleyanos não tiveram dificuldade de aceitar os dons pentecostais. E assim como os verdadeiros pentecostais não teve, como eu, você, sabe quem são os verdadeiros pentecostais? Somos nós. Não tivemos dificuldade de aceitar a mensagem sequente, que é a do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Os demais não deram conta de aceitar, porque não estavam atualizados com o Espírito Santo de Deus. A questão é estarmos no Espírito. Tudo que Deus terá que fazer com você, virá a você pelo Espírito. Se você não estiver no verdadeiro Espírito de Deus, quando fazer aquela curva lá, você vai ficar jogado para fora. Você vai dizer: eu não creio, isso não é Deus. Aquela curva que fez lá entre Lutero para Wesley
de justificação para santificação, de Wesley para os dons carismáticos, dos dons carismáticos para a palavra da hora revelada. São curvas, e para aceitar, para fazer essas curvas, é preciso ter o Espírito de Deus. Senão você vai pular fora e dizer: não, aqui não, aqui é demais. Aqui é demais. Agora isto foi estranho então. E isto é estranho agora. Foi estranho lá no tempo da lei para a graça, e é estranho hoje do tempo dos dons pentecostais para a palavra da hora, para a semente original. É estranho, é esquisito. É isso. Deus operou em nosso meio através de falar em línguas, profecias, e agora acabou, a palha murchou, as flores murcharam e caíram. Agora a vida está concentrada no grão. A palavra falada é a semente original, é o grão, não é mais os dons carismáticos. É difícil, por isso que eles não aceitaram. E em verdade a lavoura secou e eles estão falando sozinhos. Por isso que você vê pregador pregando, de repente enrola a língua e fala em língua. Você vê que aquilo não é nada de Deus, aquilo é coisa dele próprio, falando sozinho. Porque Deus não está mais naquilo. E quando Deus não está mais na coisa, a pessoa que fica naquela coisa fica falando sozinha. Profecias de carnais, dons de línguas carnais, eles estão falando sozinho. Deus não está mais naquilo. Deus não fala mais por aquilo ou naquilo. Deus está lá na frente. Quando eles pensaram que Lutero ainda estava no auge, Deus já estava lá com Wesley, santificação. Quando eles pensaram que santificação era tudo, formaram até a denominação daquilo, Deus já estava lá nos dons carismáticos. E agora, quando eles pensam que os dons carismáticos é tudo, Deus sai daquilo e vem para a palavra da hora, para a revelação da hora. Agora, entender isto é preciso de ter mente de Cristo. Se você não tiver mente espiritual, espírito revelado, você vai escandalizar, dizer: não, aqui é absurdo. Vou começar a ler os profetas e era até João. Para aí. Gente, está tão claro. A lei e os profetas da lei vieram até João. Profetas da lei. Dali para cá houve uma emenda. Agora veio os profetas da graça. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 23:33, diz: eis que vos envio profetas. O próprio Jesus disse em Mateus 17:11: Elias, o profeta, virá primeiro e restaurar todas as coisas. Se não tiver mente espiritual, você vai parar na estrada e se arrebenta todo, se estrumbica todo. Por isso que é preciso ter o Espírito Santo de Deus para termos sequências. Lutero veio Wesley, os pentecostais. Pentecostal veio a palavra da hora. Da palavra da hora haverá arrebatamento. Arrebatamento. Se você não estiver no Espírito, você vai ser como um caronista. Você pula fora do carro, diz: agora aqui eu não vou não. Eu paro aqui que eu vou descer aqui. Quantos pararam e ficaram no tempo de Lutero? Estabelecer a grande denominação luterana. Como estão hoje? Meros mundanos luteranos. Luterano e católico não tem diferença. E eram os wesleyanos. Caminhar, entrar no carro, alegre, feliz, satisfeito, mas logo que partiu para os dons carismáticos, eles disseram: para que eu vou ficar por aqui. Caronista. Caronista pede para parar e pula ali, fica ali, estabelece ali, cria uma denominação ali. Por isso que nós não estabelecemos nada. O que a boca de Deus fala, nós dizemos: fala, Deus, que eu quero obedecer. Eu estou pronto para pôr em prática.
Me ajude, Deus. Eu não quero concentrar nada em torno dos meus próprios pontos de vista, senão eu vou pular fora e vou fazer uma denominação em torno do que eu acho, do que eu penso. Nós não somos caronistas. Nós entramos neste carro para irmos até o arrebatamento. Nós entramos nesta viagem para ir até o fim. Os verdadeiros luteranos entraram ali para ir até o arrebatamento. Eles estão em nós até hoje. O espírito dos verdadeiros luteranos, ele é nosso irmão gêmeo. Partiram, estão na tumba, mas eles creram na palavra da hora, e no arrebatamento eles serão ressuscitados junto com todos os eleitos de todas as eras, e estaremos juntos naquela reunião, porque eles não entraram no carro para pular fora, eles entraram para ir até o final. Você não entrou nesta mensagem para pular fora, você não é um caronista. Nós não somos caronistas. Amém, Jesus? Oh, glória a Deus. Agora, para entender isto, é preciso ter o Espírito Santo. Então você vai dizer: Deus errou, Deus falhou. Isto é estranho agora, uma coisa estranha. E isto será, enquanto houver pecado na terra e uma batalha para ser pelejada, isso será estranho para os nossos inimigos, mas ainda são as preciosas coisas de Deus, pelas quais estamos sinceramente lutando, para que Deus faça por nós. Não importa o quanto esta mensagem seja estranha, como no tempo de Lutero. Para os verdadeiros luteranos, não importava o quanto os católicos achavam a mensagem de Lutero estranha. Os verdadeiros luteranos agarrou naquilo como entre a vida e a morte. Os verdadeiros wesleyanos, não importava o quanto os luteranos achassem santificação uma coisa estranha, eles agarraram na santificação de alma. Os verdadeiros pentecostais, não importaram o quanto os wesleyanos não entendiam os dons carismáticos, eles agarraram naquilo sem entender. As coisas de Deus não é feito para entender, as coisas de Deus é feito para crer e aceitar e se render. Deus não se explica. Vai querer que Deus se explique? Deus você vai ficar todo decepcionado num cantinho, decepcionado com Deus. Deus não tem que dar satisfação para mim, para nenhum de nós. Não se explica. Oh, é assim. Eu mandei comer a minha carne, meu sangue, mas não é minha carne literal, não, é a minha palavra. Ele nunca explicou isso. Naquele tempo fugiu muita gente, se desviaram, se arrebentaram, e Jesus virou para aqueles que estavam juntos e disse: vocês também não querem se arrebentar? Não querem se ir? Eu não vou explicar, não. Deus não se explica. Deus não é objeto de explicação, de estudo. Vou estudar Deus, fazer teologia. Teo é Deus, logia é estudo, estudo de Deus. Deus não é coisa que se estuda, que se explica. Deus é coisa que se crê, se reverencia, se adora e se obedece. Estamos nisto para ir até o fim. Amém? Vamos dizer juntos: estamos nisto para irmos até o fim. Depois, em outra oportunidade, a gente prossegue. Tantas coisas maravilhosas. O relógio já manda parar. Deus, Ele nos ama. Você vai ler aqui, irmão Torruco. Você lê para nós, fala bem bonito, tá? Bem bonito. Os irmãos que nos acompanharam nesta noite, através de nossa página na internet. O irmão Andinho vai citar seus nomes, e nós de antemão já queremos agradecer pela consideração, pelo carinho de todos vocês. Esse culto, você
faz parte dele, você que está aí na internet. Quem são, irmão Andinho, que está conosco através de nossa página? Irmão Marinângelo em Brasília, DF. Irmão Anésio no Gama, DF. Irmã Anice e Emily Kundi e Maico em Braslândia, DF. Irmão José Inácio no Novo Gama, Goiás. Amém. Irmã Milza e família em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Irmã Milza. Irmão Moisés. Moisés. Irmão Luiz Siqueira e família, no Jardim Gá, Goiás. Irmã Eliana e Ricardo, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Amém. Irmão João Leite e Augustinha, no Jardim Gá, Goiás. Irmão João, será que encontraram o carro dele? Não. Não levantar as mãos a favor do irmão João Leite. Roubaram o carro dele na porta do trabalho. Jesus, faça com que seja encontrado o carro do irmão João Leite. O Senhor é poderoso. Os dias do profeta roubaram um caminhão do irmão e eles reuniram e oraram e aquele caminhão foi reencontrado. Nós cremos nesse Deus. Em nome de Jesus Cristo. O carro do irmão João Leite seja reencontrado. Em nome de Jesus. Creio, irmão João Leite, creio. Irmão José Correia, Febe, Lucas e Giovano, no Riacho Fundo 2, DF. Irmão Magno, Cláudia, Esther, Sara e Rebeca, em Valparaíso, Goiás. Irmão Pacheco e família, no Recife, Pernambuco. Pacheco, Deus abençoe. Irmã Lucília, em São Sebastião, DF. Irmã Dinéia Costa, no Jardim Gá, Goiás. Irmã Clares, em Jaú, São Paulo. Irmã Merci e Oneri, em Olivença, Bahia. Irmão José Rufino, em Lusiana, Goiás. Irmã Geisilane, em Ceilândia, DF. Conhece essa? Conheço. Geisilane. Conheço. Como é que chama a menina dela? Louise. Euridice? Louise. Louisa. Easy. Louise. Louise. Rapaz, que nome. Irmã Arlinda Neri, no Valparaíso, Goiás. Irmã Rosa Bispo e família, no Jardim Gá, Goiás. Irmã Rosa e filhos, no Riacho Fundo 2, DF. Irmã Maria Olímpia, em Lusiânia, Goiás. Os irmãos do estúdio na igreja Novo Gama, Goiás. Amém. Irmão Fernando e família, em Souza, na Paraíba. Irmão Isaac e família. Irmão Fernando, aqueles irmãos que moravam aqui no Café Sem Troco, eles voltaram para lá. Deus abençoe todos vocês aí. Irmão Fernando, irmão Emanuel, irmão, como é que chama o outro? Irmão João Paulo. Deus abençoe vocês. Abraço. Irmão Isaac e família, em Vicente Pires, DF. Irmão Jonas e irmã Rosa, em Uberlândia, Minas Gerais. E irmã Diva Cunde, família, na Fazenda Boa Esperança. Diva, Goiás. Deus abençoe. Irmã Ana Laura Camimura, no Gama, DF. Deus abençoe. Irmão Jefferson Cavalcante, família, no Jardim Gá, Goiás. Irmão Daniel e família, no Jardim Gá, Goiás. Irmão Rafael e Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Marcos Antônio, em Santa Maria, DF. Irmão Valdomiro Modesto, em São José dos Campos, São Paulo. Valdomiro, Deus abençoe. Irmão Hinaldo e família, em Ceilândia, DF. Hinaldo. Irmão Genilson, em Caetité, na Bahia. Irmão Sebastião de Souza, em Vianópolis, Goiás. Irmã Maristela e família, no Céu Azul, Goiás. Irmão José Francisco, em Guararapes, São Paulo. José Francisco, amigo de longas datas. Ele era rapazinho lá em Goiânia, fazia programa de rádio. Abraço, irmão José Francisco. Irmão Elcio Cunde, em Minasul, Goiás. Elcinho, Deus abençoe. Irmã Helena Prigoli, em Florianópolis, Santa Catarina. Helena Prigoli, Deus abençoe. Irmã Edna Beatriz e Heloísa, em Valparaíso, em São Paulo. Irmão Marcelo Mesquita, em Valparaíso, Goiás. Irmão Lavino, Luzia, Lídia, Noemi, Magno e Raquel, no Lunabel, Goiás. Lunabel, Deus abençoe. Irmão Douglas Vieira, em Porto Velho, Rondônia. Douglas, amém. E irmã Ana Leite, em Santo Antônio do Fontura, Mato Grosso. Santo Antônio, Deus abençoe. Isso, mais 50 conexões que não foram identificadas. Tanta gente, não é? E pedido de oração por Helena Prigoli.
Irmã Helena Prigoli, Deus te dê saúde, irmã Helena. Deus te dê saúde, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Andinho, vai embora não. Você vai orar e encerrar o culto. Orar a oração da fé, poderosa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pelas palavras Aleluia. que recebemos nesta noite. Cremos que fomos muito ajudados, ó Pai. Aleluia. Que o Senhor possa, ó Pai, manter isso dentro de nossos corações, Sim, ó Pai. Jesus. Não só hoje, ó Pai, mas como um alimento que sustenta, ó Senhor, durante todos os nossos dias, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Leva-nos em paz agora, em paz, Senhor, para casa, Sim. assim como o Senhor tem nos guardado, e abençoa-nos, ó Pai, amanhã no culto de manhã e à Sim. noite, ó Pai. Entregamos, ó Pai, esta noite em Tuas mãos, Sim, ó Pai. Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos e te pedimos. Amém, Senhor, amém. Amanhã, 8 horas, escola dominical, lá no Pedregal. Você pode ir, será uma bênção. Se não pode, pelo menos assista pela internet. E o dia todo, né, à noite, culto da noite. Lembrando que terça-feira próxima teremos a abertura de mais um encontro de pastores ali em Goiânia. Encontro nacional de pastores. É um trabalho que nós temos orgulho de participar e tem ajudado essa centralidade da nossa vida em Cristo Jesus. Então, não haverá culto aqui a semana que vem, nem terça, nem sábado que vem, por causa do encontro que teremos em Goiânia. Você pode assistir em sua casa, pela internet, será transmitido todas as noites, pela página de Goiânia e pela nossa página. Você escolhe qual das duas estará melhor e você acessa e assista os cultos do encontro, que começa terça-feira, termina domingo de manhã. Domingo à noite já estaremos no Pedregal, com aquele grande culto abençoado. Amém? Oremos pelo encontro, não esqueça de orar pelo encontro. Deus estando presente, tudo fica bem. Aperte a mão do seu irmão, de sua irmã, volte para casa. Deus vos dê uma boa noite, um bom retorno, na paz de Jesus Cristo. Comigo, não temerei o mal que a mim vier. Tu disseste